Tava eu aqui pensando, cara, acho que hoje eu não tenho nada pra falar. Eu resolvi fazer uma coisa que o Luigi ensina lá no Play que paga. Na verdade, ele não ensina diretamente isso, né? Ele fala que ele faz dessa forma, que é, às vezes ele abre um site de notícia e vê o que tem. E cara, que coisa, né? Eu não sei como é que o Luigi dá conta, porque eu, sinceramente, não vejo sentido nisso aqui. Vamos lá, essa notícia eu acabei de ver lá no Substack, alguém comentando. Eu falei, não é possível, eu fui atrás, eu achei isso aqui. Eu falei, cara, chupetas viram acessório tendência para alívio do estresse nos jovens. Eu vou ler um pouquinho, a gente vai comentando, bem React mesmo, porque tô com um tempinho livre, ia gravar uma aula, mas vou gravar amanhã. Em um mundo hiperconectado e acelerado, a procura por soluções para problemas como insônia, ansiedade e estresse cresce cada vez mais. Há quem opte por chá, massagem, técnicas de respiração e, acredite, chupeta. Em países como China e Estados Unidos, o acessório tem sido a aposta de jovens e adultos para aliviar as tensões, tradicionalmente usado para acalmar bebês e crianças durante períodos de inquietação são associadas, que elas são associadas à infância, tá? Para cara, primeira coisa, nem minha filha usou chupeta. Chupeta é uma coisa que a gente sabe que cientificamente ela não serve para absolutamente nada. Ela só cala a criança, o que pode eventualmente até gerar um desamparo aprendido ali no processo. Mas ela só cala a criança e deforma os dentes. Basicamente é isso. Chupeta, mamadeira e tal. Mas a mamadeira tem algumas ressalvas, você pode botar a fórmula do leite, o leite materno e tal, tem um cuidado diferenciado. A chupeta não. A chupeta é para você calar a criança, ela não chorar, porque ela com coisa na boca ela não chora. Ela vai sugar, vai fazer um movimento de sucção. Esse movimento que está associado ao peito, né? E o peito não é só alimento, gente. O peito é acalento, é cuidado, é todo o afeto que você tem ali. Ela associa aquilo e pronto. Tanto que para a pegada do peito, no mamar, é muito ruim usar a chupeta, porque ela destrói todo o processo, basicamente, ok? Agora imagina isso num adulto, né? E aí temos a fotinha aqui da jovem com uma chupeta. Bom, não vi isso no Brasil, China, Estados Unidos, mas não duvido que a gente importe isso como senso de ridículo e viralização lá no TikTok. E aí isso desencadeia um resto de problemas que a gente vai ter. Qual que é o grande ponto? Até alguém comentou assim, num momento em que a gente fala da adultização das crianças, com o vídeo do Felca, a gente não fala da imbecilização ou infantilização do adulto. O que aconteceu com essa geração de 20, 25, 30 anos que imbecilizou demais? O que aconteceu? Porque na minha cabeça não faz sentido. Aí você coloca aqui, né? Adultos redescobrem as chupetas diante de um cenário marcado por instabilidade econômica, polarização política e crescente preocupação com as mudanças climáticas. Muitos jovens, especialmente a geração Z, buscam formas de conforto emocional e alívio da ansiedade. Cara, tudo bem, eu entendo que assim, tá difícil comprar casa, tá difícil sustentar a tua vida, porque dinheiro tá ruim, inflação tá alta, o governo tá fudendo todo mundo, mas não só o Lula. Mas, caramba, cara, você tá preocupado com mudança climática? Se você não tá em uma zona de risco, você não tem essa preocupação. Desculpa, se você não vive no meio da seca, no meio do sertão, no meio de enchente, essa preocupação ela não é tão válida assim, né? Você tá numa cidade que nem Brasília. Brasília só tem seca, acabou. Mas não é uma preocupação, meu Deus, e agora? É meio bizarro você pensar que começam a colocar essas coisinhas, né? Ah, polarização política, preocupação climática, tal, um monte de coisinha para não parar e olhar um pouquinho para a própria vida, né? Existe um processo para isso, que a gente fala da pré-contemplação, é na aula que eu estava construindo, inclusive, tem uma mini versão dela aqui no YouTube. E aí você coloca ali, né? Nesse contexto, tendências como bebê reborn, bonecos lá Bubu, livros de pintura, Bubi Goods. O livro eu até acho ok, cara, porque, sei lá, 10, 15 anos atrás, minha esposa comprou uns livros de pintura, o Jardim Secreto, tipo umas missãozinhas legal, até hoje a gente tem eles aqui, pinta com a minha filha, na verdade rabisca, né? Ele tinha lá, ache duas borboletas, ache a chave do cadeado, ache tantos besouros, tantos peixes, é legal, tipo Onde Está o Wally, né? Onde Está o Wally era um livro muito bacana nos anos 90, início dos anos 2000 ali, que hoje já não tem tanto. Hoje você tem adesivo do Wally que não serve pra porcaria nenhuma. E aí ele coloca, né? O mais recente, os de chupetas ganham força como porto seguro simbólico. E pra terapia ninguém quer. E pra terapia ninguém quer. A terapia é uma coisa que não é muito caro. Eu vou comprar chupeta e. Cara, desculpa.
Ele não vai se desenvolver em nada usando o chupeta. Sei que tá meio cortado aqui na tela, mas enfim. É o que eu consegui fazer aqui com vocês. Ele continua, né? De acordo com o South China Morning Post, as chupetas são vendidas sobre a premissa de melhorar a qualidade do sono, aliviar o estresse diário e até mesmo auxiliar no processo de abstinência do fumo. Vamos lá, abstinência do fumo não vai entrar porque, pô, vício é complicado pra caramba, mas o fumo você precisa basicamente trabalhar os gatilhos e tal. Estresse diário, cara, começa a regular a tua vida. Hoje mesmo eu tava falando com uma cliente, a gente vive muito pro trabalho, o trabalho não para, velho. O trabalho nunca vai acabar, nunca vai parar. A qualidade do sono, ela melhora quando você melhora o teu ritmo de vida, você desenvolve mais a tua rotina e higiene do sono, quando você simplesmente começa a alimentar melhor. A gente tá usando isso aqui no meio da noite, cara. Acorda e já pega aqui, tá, pô, luz amarela, luz azul, tal, não sei o que. Pô, diminui, cara. Sai um pouco. Sai um pouquinho. Desconecta. Né? E aí coloca ali, a popularidade dos produtos pode ser analisada na psicologia por meio de um fenômeno conhecido como regressão. Não tanto, mas tudo bem, vamos seguir aqui. No qual o indivíduo retorna a uma fase do desenvolvimento anterior buscando conforto e segurança naquilo que é conhecido. É uma memória afetiva, né? Por exemplo, recentemente eu voltei a jogar um jogo lá da minha adolescência que é o Phantasy Star Online. Eu jogo no meu Steam Deck e tal, mas é aquela coisa, eu não tenho mais tempo para ficar jogando tanto. Eu jogo de vez em quando e acabou. Você usar a chupeta para sanar uma questão orgânica sua, uma questão emocional, e não como uma forma de lazer, é totalmente diferente. A regressão aqui, ele estava usando mais um teor mais psicanalítico, provavelmente, até porque ele fala da fase do desenvolvimento. A chupeta ela não está sendo uma regressão em si, a uma fase do desenvolvimento. Ela está sendo o que a chupeta é, um acessório emocional. E se você não parar para trabalhar a causa daquilo realmente, não vou nem dizer a raiz, mas a causa do problema, ou as causas do problema, você vai ficar no paliativo. É que nem as pessoas que se entopem de suplemento. Eu compro suplemento, ok, preciso, mas tem gente que não precisa e suplementa horrores o tempo inteiro. Porque ela não precisa daquilo, ela simplesmente acha que, pô, vou comprar aqui uma magnésio e vou dormir muito bem, mas ela não melhorou a rotina de vida, ela não melhorou os hábitos que ela tem, nem nada do tipo. Então, assim, não faz sentido esse tipo de comportamento no adulto. E aqui eu vou colocar um adulto acima de 25, 30 anos. Não é esperado isso. Isso aí é transtorno. Ele coloca aqui, né? Psicologicamente, trata-se de um comportamento infantil que, no nível inconsciente, mais ou menos, simboliza a fuga da realidade da fase adulta, ok? Revelando também o desejo de evitar obrigações e responsabilidades, ok? Que, no entanto, não deixarão de existir, afirma o psicólogo Alexandre Bess. Por que eu não concordo com essa coisa inconsciente? Porque o inconsciente é uma coisa que você faz automático. Você não entra na farmácia, na loja de criança, você, 30 anos, 25 anos, sem filho, você não entra nessa loja inconscientemente. Você foi intencionalmente ali. E aí entra um fenômeno aqui que é o que a gente chama de copycat, que é quando a gente imita, né, nesse sentido. Eu não vou chegar ali na loja na farmácia e vou comprar uma chupeta para mim. Inconsciente. Não sabia o que eu estava fazendo. Não, você foi porque você viu alguém falando e você acreditou no que aquela pessoa falou. Ponto. Não é inconsciente, é intencional, é consciente. Tá? Com relação às outras coisas que o Alexandre, perdão, coloca, né, de fuga da realidade e da fase adulta, é real. Hoje a gente tem a infantilização e imbecilização dos adultos. É muito ruim isso. Isso é uma coisa que a gente já criticava lá com o cinema, com o excesso de super-heróis. A gente precisa da fantasia, precisa, mas o excesso de filmes de super-heróis infantilizou demais a gente. É o que a gente vê, por exemplo, em concursos de cosplay. Esse é até um texto que eu quero construir mais pra frente, mas não é sobre o cosplay aqui exatamente, tá? Não entendam mal a crítica, mas é aquela pessoa que só vive disso. Ela só vive. Não é nem trabalho pra ela. Aquilo ali é a vida dela. Acabou. Ela vai na rua, tá de cosplay. Ela vai no banheiro, tá de cosplay. Ela vai cagar, tá de cosplay. Ela vai fazer tudo, tá de cosplay. Não é mais o cosplay em si. Aquilo ali já virou estilo de vida. É diferente. Isso é uma coisa que a gente precisa tratar. Por quê? Essa fuga da realidade e aqui das obrigações é uma coisa que o jovem adulto de hoje está tendo.
E aí é o que a gente vê assim, por que vai surgir uma renda básica universal? Numa era em que você tem o GPT fazendo tudo para você não precisando pensar, as escolas se afundando cada vez mais, planos curriculares cada vez mais defasados com relação à realidade que a gente vive, não só no Brasil, mas lá fora também. Adultos que não sabem gerir as próprias emoções e as próprias questões internas, você vai ter uma massa de gente emburrecida, emburrecida não por uma questão de IA, mas por uma questão de estilo de vida, emburrecidos, que vão ser escravos da sociedade, vão ser escravos do governo, o tempo inteiro. Só que eles vão ser um escravo moderno. Eles vão ter conforto, vão ter um monte de coisa, mas vão viver em prol daquilo ali. E uma outra parcela vai crescer e se destacar. A foto da pessoa com chupeta, pelo amor de Deus. Nas redes sociais, internautas têm compartilhado vídeos usando chupetas no trânsito, no trabalho e durante crise de burnout. Eu não sei como é que isso trata um burnout, porque não tem evidência nenhuma, mas tudo bem. E alguns deles mostram até como customizar o acessório com adesivos, pedrarias e miçangas. É um modismo passageiro incapaz de ajudar a lidar com os sintomas de estresse que sempre parte do meio externo para o interno e que encontra na ansiedade um grande aliado. Eu não sei aonde, eu não sei quando, eu não sei como tudo isso surgiu, mas alguém vendeu essa ideia. E um adolescente, perdão, um jovem adulto, comprou e testou e falou: ah, funciona, é um grande placebo. Fel, será que isso é sério? Eu não sei. O que eu sei é que a gente está diante de uma sociedade cada vez mais difícil. Cada vez mais. Até falei isso com uma outra pessoa aqui do Instagram, agorinha. Eu falei, eu não sei se eu fico feliz ou triste pelo crescimento que a psicologia está tendo, porque não é possível que a gente normalize essas coisas. Não é possível que você veja uma pessoa com chupeta e tá tudo bem. Não faz sentido. Ele continua, né, a notícia. O profissional afirma ainda que o uso de chupeta por adulto é uma ação regressiva, já que não possui funcionalidade e tem um uso cronologicamente específico durante a primeira infância. Contudo, as chupetas não são o único indicador de uma incessante busca pelo conforto advindo da nostalgia. Eu acho que a gente está numa sociedade, isso a gente sabe efetivamente. Deixa eu só ver se minha esposa mandou mensagem, não, beleza? A gente está numa sociedade que ela está cada vez mais adoecida. Adultos que não conseguem trabalhar, adultos que não conseguem se relacionar, adultos que eu digo pessoas de mais de 30 anos, pessoas que não sabem lidar com frustração, não sabem lidar com diferente, não sabem lidar com divergência, pessoas que querem o conforto a todo custo. Aquela coisa do querem todos os direitos, mas não querem nenhum dever. Eu acho que a gente precisa ter cuidado com o tipo de adulto que a gente quer se tornar. É uma coisa que eu falo muito para os meus clientes, que é sobre o quanto a sua vida ela está intencional. Porque não adianta você culpar o mundo externo inteiro, as suas projeções, racionalizações e por aí vai, se você não parar e olhar um pouquinho para dentro. Se você não fizer esse trabalho de casa de olhar para você, de entender o que tudo isso quer dizer, e aqui eu estou me dando o luxo de apenas reagir a uma notícia, né? Não vou fazer nenhum estudo acadêmico, mas olha só, cara, você chegar ao ponto de usar uma chupeta, assim como aqueles adultos que se identificam como bebês, cara, não dá. Não dá. Porque não é só, não sei o que ele vai falar ali seguindo no texto, mas não é só um simbolismo da sua infância. Isso configura transtorno mesmo. Transtorno de identidade, personalidade, desvio de adaptação. Aí você tem ali, né? Antigamente os bichinhos de pelúcia ficavam guardados, quase que escondidos nas prateleiras e nos armários. Atualmente são pendurados como chaveiros em bolsas e cintos, exibidos para o mundo. O exemplo são os monstrinhos Labubu, que em casa Labubu está proibido. Figuras de pelúcia com orelhas pontudas de coelho e sorriso travesso, que trazem um ar lúdico para o cotidiano. Lúdico como? Aquele negócio é medonho. Não vou nem entrar no caráter daquilo atrair ou não maus espíritos, porque isso aí vai de crença, obviamente. Mas é medonho, não faz o menor sentido um negócio desse. Não é um olhar meramente travesso, é o que ele ensina, né? Que nem aquele Marcha e o Urso, né? Pô, o que a gente está ensinando para nós? Não só para as crianças, mas para nós.
Assim como as chupetas, os labubus também são customizados com frequência por meio de uso de miçangas, roupas e acessórios em tamanho miniatura. A busca pela nostalgia da primeira infância, entretanto, se mostra ineficaz frente aos problemas do dia a dia, afirma o psicólogo. Você buscar coisas da sua infância, ela tem uma certa utilidade. Vamos divergir um pouquinho aqui. Por exemplo, eu buscar os jogos antigos tem uma função. Eu não consigo comprar os jogos novos, eu não me interessei pelos novos, não me atraíram, e eu tenho um resgate de um movimento de prazer, ou seja, tive um dia cheio, um dia estressante, eu volto naquele prazer que eu tinha antigamente e eu retomo ele. Tem uma função de regulação esse processo. Agora, a compra de um acessório, um labubu, uma chupeta, ou coisas assim que você não tem uma função clara daquele objeto, ele não serve para muita coisa a não ser exposição, aquilo não serve para nada. Vou dar um exemplo besta. Hoje eu fui numa loja aqui na minha quadra, uma das raríssimas lojas de videogame, e ela tinha um jogo da minha infância, que é justamente o Phantasy Star Online. É um jogo que hoje, para a versão que ele foi encontrado ali, ele é raro. Ele passa dos R$ 800. Nessa loja ele estava 450. Eu falei, pô, legal. Eu posso jogar esse jogo hoje? Posso. Para isso eu tenho que montar um videogame. Para montar um videogame eu tenho que achar um espaço aqui atrás de mim e encaixar ele. Só que para eu poder jogar efetivamente eu vou ter que comprar um memory card, que é mais uns R$ 200. Tudo bem. Gastei R$ 700 aqui nessa compra. Funciona? Funciona. Mas ela é funcional para o meu objetivo? Não, ela é só mais uma distração. E foi o que eu falei para minha esposa um tempo atrás, quando eu vi essa coisa acontecer. Esse jogo tá lá já tem quase um mês. Eu falei para ela assim: não faz sentido comprar isso. Porque olha o tanto de coisa que eu vou ter que fazer para poder ter o mínimo de prazer. E talvez nem seja mais tão prazeroso. Ele é uma memória efetiva, é legal, mas talvez não cumpra realmente a sua função. A chupeta não vai cumprir a função. Você vai botar um negócio na boca, você vai ficar. Ah, e aí? Você não vai ter aprendido a lidar com o teu estresse, com a questão de responsabilidade, com a busca por um crescimento pessoal ou coisas do tipo. Não vai ter o enfrentamento necessário. Você vai ter um alívio. Só que aí que está o problema. Talvez nenhum alívio você tenha. Hoje, quando eu fui na loja, eu fui com a minha filha, a gente tava esperando minha cachorra tomar banho e tal. Falei, vou passar ali do lado. Tinha uns 5 jogos da minha infância ali. Eu falei, pô, que legal e tal, não sei o que. Não vou comprar, porque, normalmente, para poder usufruir disso e ter o mínimo de prazer, é uma burocracia muito maior. A chupeta é a mesma coisa. Você não vai usar a chupeta na rua, você sabe disso. Você vai ter muito mais desconforto do que conforto. Em adultos, é uma conduta abstrata e surreal, sem qualquer efeito psicoterapêutico, que é o que a gente está falando aqui. Em vez disso, técnicas de respiração, atividade física regular, terapia e momentos de lazer saudáveis são alternativas comprovadas para aliviar a tensão e promover o equilíbrio emocional, sem recorrer a comportamentos infantis ou sem eficácia. Que é o que a gente vê. Eu até comentei isso ontem com uma pessoa, que é o seguinte, ela pediu uma lista de livros e tal. Eu falei, pô, legal, vou te dar. E ela perguntou, mas pra que você quer? Ela me deu toda a justificativa. Eu falei, melhor você fazer terapia, né? Tipo assim, vamos pra terapia, mais fácil. Brinquei com ela ali e tudo. Porque é isso. Quanto mais você busca soluções paliativas, placebos e coisas do tipo que não tem eficácia nenhuma, mais você vai se afundar no problema. Entra muito no que a gente falou no vídeo anterior, a questão do estar se esforçando, né, o suficiente e tal. Mas é muito complicado. Olha lá, Bubu, para que eu vou andar com um negócio desse, cara? Não faz sentido. E tem os comentários, não sei nem se tem comentário de alguém aqui. Tem não, não tem. Então assim, só pra gente fechar por hoje, tem 20 minutos de vídeo basicamente. Evitem comportamentos que não sejam realmente úteis para vocês. Quer lidar melhor com suas emoções, quer lidar com ansiedade, com depressão, com não sei o que, procura terapia, procura um profissional. Não falo nem por ser um profissional, mas procura ajuda, cara. Esse tipo de comportamento, chupeta, não vai servir para nada. Vai só te ridicularizar. Vai te ensinar uma coisa que não é boa para você. Vai te ensinar.
uma coisa que não é boa para você. Vai te colocar num patamar como esse daqui, que não serve para nada, a não ser piorar a tua situação. Você está com problema? Busca ajuda. Não busca coisinha simples, paliativa e ineficaz. É perda de tempo, perda de dinheiro e um processo de desmoralização muito grande, que às vezes lá na frente atrapalha todo um processo de crescimento.